Em Atos, capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus disse o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe que o poder, ele é concedido ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder, gente, é o poder para você pregar com manifestações. Pedro e João, eles oraram para que o Espírito Santo descesse sobre os crentes de Samaria, né? Atos 8,15 diz o seguinte: os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Observe que os crentes de Samaria já haviam sido batizados nas águas, mas ainda não eram batizados com o Espírito Santo. A Bíblia diz aqui, 8,16, que sobre nenhum deles o Espírito Santo ainda havia descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Outra experiência muito parecida é a de Atos, capítulo 19. A Bíblia diz que os crentes de Éfeso tinham crido em Jesus, mas ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Por isso, Paulo perguntou a eles: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Atos 19. Acompanharão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha, estes sinais enumerados por Jesus só vão acompanhar os que creem. Se a pessoa não acredita, é claro que não vai receber. Como é que você vai receber algo prometido na palavra se você não acredita? As promessas de Deus, as bênçãos de Deus, estes sinais enumerados em Marcos 16, é para os que creem. São 7 sinais: expulsar demônio, falar novas línguas, impor as mãos sobre os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. É claro que eu não vou sair por aí bebendo veneno, eu não sou doido, mas se porventura acontecer, e eu creio, né, como aconteceu com Paulo, de ser mordido por aquela víbora, e era aquela bicha tinha um veneno mortal, e as pessoas que estavam ali presentes até esperaram que ele morresse, mas não aconteceu nada, porque ele acreditava, né? E para se cumprir o que a palavra de Deus diz, né? Observe aqui em Atos 10, 45 e 46, que os crentes que eram da circuncisão, os que tinham vindo com Pedro, se maravilharam de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Falar em línguas não é algo que se aprende na faculdade, nem em curso de teologia. No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles falaram nas línguas maternas daquele povo que estava ali em Jerusalém. Mas isto foi de forma sobrenatural, porque nenhum deles conheciam outros idiomas, eram homens simples, homens do campo, pescadores, agricultores, pessoas analfabetas, mas eles estavam ali falando as grandezas de Deus
falando no idioma daquele povo que estava ali por ocasião da festa do Pentecoste, de forma sobrenatural. É tanto que a Bíblia diz, né, que eles ficaram pasmados e admirados. E eles diziam uns aos outros, né? Não são galileus todos esses que estão aí falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua materna em que nascemos? Partos, medos, elamitas, os que habitamos na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Frígia e na Panfilha, o Egito e as partes da Líbia. Quer dizer, eles, os discípulos, falaram no idioma desse povo, de maneira sobrenatural. Não era algo que eles haviam aprendido com ninguém. Aquele dom que eles receberam ali foi concedido pelo Espírito Santo, né? Atos capítulo 2, do versículo 7 ao 11, você pode conferir aí na sua Bíblia, né? Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. O sinal de que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas é o falar em outras línguas. Pedro, quando estava pregando ali na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Pedro, falando ainda, né, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falando em línguas e magnificando a Deus. Atos 10, 44 e 46. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 38 e 39. Quer dizer, o batismo com o Espírito Santo é para todos os que são chamados pelo Senhor. Se você foi chamado pelo Senhor, então a promessa lhe pertence, né? O batismo com o Espírito Santo é tão importante, você pode ver isso na Bíblia, que ele fazia parte das primeiras experiências vividas pelos convertidos da igreja primitiva. A primeira coisa que os apóstolos faziam, quando alguém se convertia, naquela época, era batizar nas águas e levar as pessoas a receber o batismo com o Espírito Santo. Atos 8, 14, 17, você pode examinar que os apóstolos que estavam ali em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria havia recebido a palavra de Deus, eles enviaram Pedro e João, os quais, descendo, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
Em Atos 19, do 1 ao 7, Paulo, chegando ali em Éfeso, achou alguns discípulos. E também ele perguntou para eles, né? Recebestes vós o Espírito Santo quando crê? É por isso que eu enfatizo a necessidade das pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. É claro que é como quando a Bíblia diz: fazei tudo com decência e ordem, lá na carta de Paulo aos Coríntios. A Bíblia está se referindo ao uso dos dons espirituais, porque tem gente que pensa que vai passar o culto todinho falando em línguas. A Bíblia diz: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem língua. Vai passar o culto todinho falando em línguas? Não. Se não houver intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, né? Uma vez eu fui para um culto e, coitada, né, da irmã, passou o culto todo falando em língua, pregando e falando em língua. Ela dizia um aleluia e falava uma palavra em outra língua, né? Também não é assim, gente. A Bíblia, ela nos ensina o uso devido dos dons espirituais. A gente tem que aprender a ser educado também, né? Tem que ter convicção no que a gente está fazendo. Os discípulos falaram ali em outras línguas, segundo o Espírito Santo eles conseguiram que falasse. E aquele sinal, aquela manifestação no dia de Pentecoste, foi um sinal para aquele povo. É tanto que quase 3.000 pessoas se converteram, né? O falar em outras línguas, ele é um sinal para os incrédulos, né? Como o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 14, 21 e 22, né? Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem, né? Glória a Deus. Aleluia. Primeiros Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Quer dizer, você pode falar em outra língua,
num idioma como inglês, francês, espanhol, ou até uma língua indígena, de maneira sobrenatural. E você pode falar as línguas dos anjos, né? Você pode também orar em outras línguas, né? Paulo mostra isso, né? Que aquele que ora, a gente pode orar com a mente e pode orar também com o espírito. A gente pode cantar com a mente e pode também cantar com o espírito. Quando é que a gente ora com a mente? Quando a gente ora no nosso idioma de origem. Quando é que a gente ora no espírito? Quando a gente fala em outras línguas, né? A gente ora em outras línguas, né? Como diz no capítulo 14 de 1 Coríntios. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Dom é uma demônio, porque Satanás estará preso no lago do fogo para sempre. Não vai haver necessidade de orar pelos enfermos, porque lá não vai ter maldição, lá não vai ter nenhum tipo de doente, né? Então vai ser só amor. O que é perfeito, eu acredito que será na eternidade. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós estamos na terra. E a igreja precisa ser edificada, né? Existe muita confusão por aí, existe muito embaraço, existe muitas pessoas usando o nome de Deus para fazer coisas que a pessoa não foi chamada para fazer. Eu reconheço tudo isso, mas existem os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, né, fala sobre os dons espirituais, dons de curar, interpretação de línguas, fala sobre a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom da fé, discernimento de espírito. Tudo isso aí é para nós. A igreja de Jesus, ela é rica. Alguém pode dizer: eu vi essa mesma manifestação na macumba. Amém. Mas é uma manifestação falsa. É uma imitação das coisas de Deus. Eles não estão se manifestando em nome de Jesus. Estão se manifestando em nome de demônios, né? A médium de Endor, ela teve uma visão e contou para o profeta Samuel. E se cumpriu. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Ela estava ali em nome de quem? Ela estava ali em nome de deuses pagãos, em nome de Satanás. Aquela jovem que tinha adivinhação, que Paulo orou por ela e o demônio saiu, ela estava ali sendo usada pelo demônio, não era pelo Espírito Santo, né? Agora, na igreja, existe as manifestações do Espírito Santo. Deus fala e Deus usa a gente. Quem dá lugar, quem crê, quem busca. Fique na paz e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.